A gente só estava esperando o Michel para começar a aula. Só para falar sobre a avaliação, ela foi dividida de avaliação prática, né? A avaliação oficial, ela foi dividida em duas partes, né? Parte prática e a parte teórica. A parte teórica eram 10 questões e cada questão valia 30 pontos. Então, o que eu fiz? Vocês responderam no AVA, eu tirei elas de lá e verifiquei a quantidade de acertos e de erros de vocês. Então, na quarta coluna aqui, já tem a nota atribuída, né? Então, vamos lá, vamos supor. A Bárbara Letícia, né? Acertou as 10, ficou com 300 pontos. Só um exemplo. Aí tem atividade prática 11 e a atividade prática 12. Essas atividades, somando as duas, daria 700 pontos, porque mais 300 fecharia os 1.000 pontos. O que aconteceu, pessoal? Tem atividades, vocês podem verificar, que tem gente que tirou 200 pontos, 250 pontos. O que aconteceu? Essa prática número 11 era justamente essa questão aqui, ó. Deixa eu até abrir o AutoCAD e mostrar para vocês. Era essa atividade aqui, que no caso, eu passei... Não está aparecendo para vocês. Agora está aparecendo? Sim. Tá, né? O que acontece? Então, a primeira questão, a questão 11, era justamente essa questão aqui. O que algumas pessoas erraram na confecção dela? Quando a gente faz a isométrica, teve gente que repetiu ela desse jeito. Aí eu zerei, porque errou ela por completo. Quem fez a atividade, mas deixou de fazer alguma linha, a cada erro eu descontei 50 pontos. Né? A não ser se a pessoa deixou essa distância aqui, ó, superior a 3 metros. Isso não me lembro, eu tirei 150 pontos. Porque se eu fosse considerar ao pé da letra, a peça estava totalmente errada. Né? Porém, eu ainda considerei a construção disso e a construção disso de forma correta. Então, às vezes, tem gente que deixou algumas linhas sem apagar e isso refletiu na nota, tá bom? Então, assim, na hora que eu construir a peça com vocês, vocês vão verificar algumas coisas que vocês esqueceram. Então, o que foi descontado foi justamente em relação a isso. Porque isso, vocês têm essa prova aí na mão de vocês, tá bom? Então, vocês podem acompanhar com ela já desenhada e eu vou desenhar ela para vocês. Essa era a questão 11. A questão 12 era justamente esta peça aqui, ó. Neste caso, o que eu entreguei para vocês? Eu entreguei uma perspectiva isométrica e nessa perspectiva isométrica era para vocês construírem as 3 vistas principais dessa peça. Lembrando que a gente trabalha com o primeiro diedro, né? Então eu trabalho aqui, ó, vista frontal, vista lateral e vista superior. O que aconteceu nessa questão de alunos perderem pontos nela? Eu tenho algumas situações que eu tenho que trabalhar hierarquia de traços. Então, isso nas fotos eu consegui notar. Né? Então, quem fez os traços corretos. Outra situação que perdeu pontuação. Nós temos alguns objetos ocultos, né? Algumas linhas ocultas que iriam aparecer tracejado. Principalmente na vista frontal, que ia aparecer essa linha aqui tracejada, uma parte dela aqui, e na vista lateral esquerda, que é esta linha, vamos supor que ela estaria aqui e aparecer tracejada neste ponto aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Tudo, né? Deixa eu só voltar em relação às notas, tá? Só um instantinho. Vou vir aqui no... Aqui.
Aí, em relação à nota novamente, então foi feita a somatória, né? Teoria, prática e prática, fez o fechamento da nota final. Essa nota oficial 1 vai de 0 a 1.000 pontos. Isso no primeiro bimestre. No segundo bimestre, vai ter uma nota mais expressiva, né? Uma nota maior, uma pontuação maior. Ela vai de 0 a 4.000 pontos, tá bom? No primeiro bimestre, de 0 a 1.000 pontos. Aí, nós tivemos as atividades realizadas em sala. As atividades, eu considerei todas aquelas que nós fizemos com material de desenho. Então, foram atividades que foi feita em sala e atividades que eu fui passando pelas aulas do Teams, né, e encaminhando para vocês. Aí eu fiz a somatória das atividades que entregaram. Tem aluno aqui ainda que está encaminhando para mim, né? Então, até hoje à noite eu vou estar recebendo e postando essas notas. Tem situações de alunos que já estavam alinhados comigo, justamente por não ter tido computador, teve algumas problemáticas, e isso foi resolvido caso a caso. Porém, até o dia 4, eu tenho que estar com essa nota lançada. E eu quero lançar elas hoje para vocês. Ela já está até no portal, já sem ser publicada. Já estão salvas, porém não estão publicadas. Por exemplo, a Tágila, ela está mandando para mim as atividades dela. Eu contando as atividades, eu já lanço a pontuação e já faço a liberação da nota, tá? Então aqui, ó, cada questão ficou valendo 58 pontos. Cada atividade ficou valendo 58 pontos. Então eu peguei lá 17 atividades, peguei 1.000, dividi por 17 atividades, achei um valor de 58. Aí eu multipliquei, acho que é 58, mais ou menos isso. Multipliquei pela quantidade de atividades entregues e eu entreguei as notas para vocês. Tudo bem? Isso que foi arredondado um pouquinho para cima. Deve ter tido o número quebrado, mas eu arredondei ele para cima sem problema nenhum. Tudo bem em relação a essa pontuação que foi entregue? Sim, professor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá para o CAD e vou fazer a atividade prática da avaliação, a 11 e a 12. Aí vocês vão verificando nas atividades de vocês o que vocês esqueceram, né? Ou o que vocês colocaram a mais, né? Justamente para a gente fazer esse confrontamento com a nota de vocês. Então, deixo ele no CAD e vou abrir aquele arquivo que eu mostrei para vocês. Só um instante. Pronto, tá aqui. Então, vou fazer primeiro essa aqui, fazendo a isométrica. Qualquer dúvida, por gentileza, me parem, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou começar por este ponto bem aqui, ó. Aqui. Eu vou puxar uma linha aqui, eu vou subir outra aqui. A altura da peça, ela tem 4. Profundidade da minha peça, eu consigo enxergar por aqui, tem 3. Ela tem 2 para cá. Ela tem 3 para cá. 2 para cá. E ela fecha. Ela fecha com 4 aqui. O que acontece? Essa peça aqui, ó, que está no meio, ela está recuada uma distância de 1. Se a gente for analisar a questão de proporção, esse tamanho é igual a este tamanho. Eu vou fazer o seguinte. Vou puxar para cá 1. Vou ver quanto que ela sobe. Aqui na vista lateral, estou vendo que ela sobe 2. E ela vai lá para o fundo também 2, que é essa distância aqui, ó. Aqui na frente, aqui em cima, ela se junta. Essa peça, ela tem uma profundidade aqui, ó, nessa distância, de 3. Alguns alunos colocou uma distância maior aqui, então foi descontado pontuação. Vou tirar essa linha, que ela não vai me servir para nada. Vou fazer isso aqui, ó. Observe
que esta linha aqui, ó, ela some, né? Isso aqui some, e ela está tampando a parte de trás. Qual o tamanho dela? 3, a mesma distância que tem aqui. 3. Daqui para cá tem 2. Ela tem 1 para cá. 1 para cá tem 2. E para cá tem 1. Desço essas peças, essas linhas aqui, ó. O tamanho é 4, são iguais. Opa, apaguei sem querer. Vou copiar aqui. Essa é a questão 11. Tudo bem? Ou alguma dúvida na construção dela? Não? Tranquilo, professor. Não. O que aconteceu, pessoal? Alguns alunos, eu vou até fazer com uma outra cor de linha. Alguns alunos deixou isso aqui, um traço aqui. Tem aluno que deixou sem a linha aqui em cima. E o que eu achei mais grave foi uma situação como essa aqui, ó. Eu vou fazer mais ou menos de olho. O que aconteceu? Ao fazer essa peça aqui, a pessoa fez ela maior do que 3 metros. Pode ter confundido que anotou 3 metros aqui nessa linha aqui no fundo. Então, automaticamente, ela ficou maior. Se a gente for levar ao pé da letra, isso é certo, isso é errado. Se você pegar uma peça, vamos lá, custa 10 mil reais, e manda executar 100 mil peças dela, desse jeito, você perdeu todas as peças. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente representa o desenho, né? E tem que tomar cuidado nessas medidas. Poderia ter zerado a questão. Não zerei. Considerei que a pessoa fez certa essa parte e fez essa parte correta. E eu dei uma pontuação X. Né? As pessoas que erraram ela vai conseguir identificar a pontuação que se teve. Não vou expor ninguém aqui. Tá bom? Então, a questão correta é isso aqui. Morre certinho. Aí vamos lá. Esta aqui, que era a questão 12, nós temos a isométrica e nós iríamos trabalhar com o quê? Com as 3 vistas principais. Frontal, lateral esquerda e vista superior. Vou pegar um diedro aqui. Um diedro pronto, só para facilitar para... minha construção. Então, aqui. Vista frontal. Vou começar com ela aqui. Vou fazer algumas leituras primeiro. A altura da peça total tem 3. Frontal. Nessa parte da frente aqui, ela tem 4. Como que eu vou começar a fazer isso aí? Eu vou lembrar das coordenadas que eu utilizo. Então, vou trabalhar com esta e essa que está subindo. Vou colocar uma distância aqui, para eu começar a minha peça.
Isso vai ser igual a todas. Vou fechar um polígono. Eu sei que ele tem 3 por 4 de altura. Perdão, o contrário. 3 de altura, 4 aqui. E vou fazer esse contorno aqui, ó. Eu sei que aqui embaixo ele tem 4, ele sobe 1, anda 1, essa altura aqui é meio, anda 2, tá, a distância está aqui, desce meio e anda 1. Então, se eu fizer isso aqui, ó, sobe 1, vem 1, sobe 0,5, anda 2, desce 0,5, anda 1, encontra aqui. Então, esta é a parte da frente, uma das partes, é o que está mais próximo do meu ângulo de visão. Se ele está mais próximo, eu vou até deixar ele com um traço mais grosso. Vou deixar ele aqui com isso aqui, vou deixar verde. Aí eu vou ter uma outra construção. Aqui, do lado de cá, ela sobe 2. Ela vai encostar aqui, ó, automaticamente. 2. Para cá, ela anda 1, desce 1, vai 2, sobe 1, 1 e vai 2. O que acontece nessa situação aqui? Essa peça aqui, ela não encosta lá no fundo. Se ela encostasse lá no fundo, o nosso desenho ficaria desta forma. Mas, como ele tem um vão aqui, ó, ele não encosta lá, eu tenho que representar, eu tenho uma linha bem aqui, não tem? Opa, só um pouquinho. Eu tenho uma linha bem aqui, ó, oculta. Eu tenho que representar essa linha oculta aqui na frente. Então eu puxo a linha, ó, daqui até aqui. Esta linha, galera, como é oculta, ela será uma linha tracejada. Deixa eu colocar uma linha tracejada aqui. Tá aqui, ó. Uma linha tracejada. Aí, vou fazer a minha vista lateral. Para fazer a minha vista lateral, eu já utilizo algumas informações da vista frontal, principalmente as alturas. Eu já puxo todas elas aqui, ó, para facilitar a minha vida. Aqui. Puxei todas. Vou ver a largura que ela tem aqui. A altura já está discriminada, é 3. Essa largura também é 3. E vou fechar ela. Aqui, eu vou desenhar um L, né? Ele faz aqui 3, sobe 3, anda 1, desce 2 e vai com 2 aqui também. Então, eu vou até deixar essa linha verde aqui já, essa verde, e vou fazer isso aqui. Vou apagar isso aqui. E vou lá, ó. 1, 2, 2. Isso aqui é que eu enxergo no meu primeiro plano. É o que está mais próximo do meu ângulo de visão, que é justamente isso. Aí eu tenho essa linha aqui que eu puxei. Não tenho? Essa linha, ela está aqui dentro desse buraquinho. Então ela vai ser uma linha como? Tracejada, né? Porque ela está escondida. Então eu vou pegar essa linha tracejada e eu vou deixar ela aqui tracejada. Esta linha aqui se refere a essa altura aqui, que tem essa distância de 1.
Então, ele tem aqui, ó. Ele sobe ponto 5, anda 1 e desce ponto 5. Pronto. Esta é a minha vista lateral esquerda. Correto? Aí, vou fazer a minha vista superior. Para eu fazer a minha vista superior, eu vou utilizar das informações da minha vista frontal e da minha vista lateral. Então, frontal, vou puxar essas linhas aqui, ó. Para puxar as linhas da superior, eu vou precisar dessas aqui. Vamos lá, uso lá meu compasso. Corto isso aqui. Corto isso aqui. Isso aqui eu já vou apagar para não me confundir. E vou puxar as linhas aqui, ó. Uma por uma. E vou apagar algumas coisas. Olhando por cima, eu sei que ele tem um quadradinho aqui, tem outro aqui, e ele tem como se fosse um U aqui, né? Um C. Ele faz isso, ó. Porém, se eu deixar desse jeito, as linhas estarão tudo no mesmo plano. Não é o caso. O que acontece? Eu vou enxergar primeiro isso aqui e isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, eu posso fazer com uns 3 tipos de traço. Esses 2 quadradinhos é o que a gente enxerga primeiro. O que eu enxergo depois? Está aqui. Vou deixar ela como se fosse na mesma altura, não que seja na mesma altura, né? Mas com o mesmo traço aqui, ó. Essa e essa, que está bem próximo. E essa aqui, ó, vai ser o que eu enxergo por último. Que aí, no caso aqui, ó, eu vou ter que fazer isso aqui no traço mais fino. Então, o meu desenho é para ficar desta forma. Em que situação que houve a perda de pontos na questão? Quando o aluno não trabalhou a hierarquia de traço, ou, às vezes, teve situações do aluno não colocar as linhas tracejadas para representar essas visões, essas peças que estão ocultas. Então, assim, o que eu peço para vocês? Avaliem as questões de vocês e, se houver a necessidade, a gente olha a atividade novamente e verifica a nota, tá? Mas, assim, cada erro eu descontei 50 pontos e nessa situação, desta questão aqui, quando o aluno errou a peça, a dimensão da peça, eu descontei 150 pontos, tá? Então, eu fiz uma correção, de certa forma, criteriosa, mas também não, mas fui justo para não zerar a questão. Tudo bem? Na correção da prova, em relação às questões? Tem alguém aí? Oi, professor. Alguma dúvida? Eu só tô verificando a minha 11, porque Quanto que ficou sua pontuação na 11? 250. 250. Deixa eu dar uma olhada nela aqui. Deixa eu até abrir a sua prova. Só um instante.
quero ver o que eu fiz nela, entendeu? O que está de diferente, né? Então vamos lá, geometria descritiva. Porque aqui, professor, É porque eu posso fiz a ter corrigido hierarquia. errado. Não, É na não, questão... não é que o senhor corrigiu errado, não. Eu cometi um erro nela aqui, mas teoricamente o senhor falou que 50 pontos por erro. Ao meu ver, aqui tem um erro nela só, que é essa parte central dela, que eu não desci. Eu fiz como se tivesse uma tábua somente no centro, entendeu? E não desci ela. Eu só coloquei a peça do centro só e não desci. Então, teoricamente, seria 50 pontos. E fiz a hierarquia de traços também, né? Porque a parte da frente, o L da frente está mais forte e o cubo do fundo, o polígono do fundo está mais fraco. Nesse caso, nas isométricas, a gente não precisa trabalhar essa parte de hierarquia. Eu estou só tentando abrir aqui a questão, porque eu já olho junto com você, tá? Abrindo a sua prova, só um instantinho. Porque a gente já olha junto, Ok. porque qualquer coisa eu já faço essa alteração, tá? Não tem problema nenhum, não. Uhum. O objetivo dessa vista à prova é justamente isso. A gente confrontar o que eu corrigi, o que você fez, e a gente entrar no consenso em relação à nota. Perfeito, perfeito. Eu vou só entrar, porque eu já estava no portal, deixa eu entrar aqui no portal e já olho. Porque é o seguinte, né? O objetivo da vista é justamente isso, né? É você entender qual é o teu erro, aonde foi tua falha, para que numa outra situação não cometa o mesmo. Uhum. Né? Vamos lá, geometria. Você fez hoje, né? Foi hoje, aham. Uhum. Tá aqui. É 11, né? Tô É abrindo ela aqui. 11. Você fez a linha lá embaixo, porque eu acho que sim, por causa da foto. Porque assim, o que eu notei? Você só fez uma linha, duas linhas, três linhas, vamos dizer assim, na parte do meio. E ela passou direto, né? A linha de trás. Então, assim, deixa eu só pegar lá no CAD e fazer o que você fez. Só Se o senhor me autorizar, professor. Não, o seu erro foi simples. Dá para descontar uma pontuação menor. Você está olhando o CAD? Porque assim, Você, eu você fiz, eu coloquei hierarquia de traço, entendeu? Talvez tenha ficado fraco a linha do fundo. Eu posso reforçar ela, aqui, se eu ó. quiser, te mando agora. O que você fez para mim foi isso, não foi? Dá uma olhada no CAD. Tem essa linha aqui na frente? Ah, Ó, isso aqui que tá igual ao seu desenho, não tá? Ou não? não, Essa não. linha. Essa linha do meio, justamente isso aí não tem. É só isso aí que não tem. Essa aqui você. Assim, dá uma olhada no desenho agora. Tá igual ao seu? Ou não? Tá idêntico a isso aí. Então assim, aonde que foi teu erro? A Aqui, peça que desce eu não coloquei, a linha que desce eu não exatamente. coloquei. Eu teria que ter uma peça, uma linha. Porque desse jeito que você fez, é como se fosse tivesse um buraco aqui, né? Ela passa Isso, direto. isso. E ela não passa direto. Uhum. Então ela seria isso e seria. Teria uma linha que desce e atravessa. Deixa eu só colocar na isométrica aqui. E seria isso. E isso aqui não teria. Né? Qual foi a nota atribuída? Deixa eu ver. 250. Michel 250. Porque na verdade foi justamente essas duas linhas, ó. Ah, foi 50 e 50, né? 50 e 50. Verdade. Não, Não mas entendi. eu posso corrigir errado, tá? Eu posso corrigir errado. Não, com certeza, com certeza. Mas aí no É que caso, na realidade, professor,
eu só questionei ela mesmo porque eu não estava levando em consideração como uma única linha, eu estava imaginando somente a peça da frente de 50 pontos, É, entendeu? Por isso porque que eu tô a gente, falando. a gente consegue ver que ela é uma peça maciça, porque ela tem essa parte aqui na frente, ela Uhum. tem isso aqui e isso aqui. Então, ela é a mesma coisa que isso, né? Mas é uma peça que está, na verdade, mais afundada. Só por isso. Não, perfeito, perfeito. Joia, Tá tá bom. ótimo. Então, assim, aquela que eu falei, que as pessoas deixaram a peça mais comprida, né? Aí eu descontei 150 pontos mesmo. Porque aí, realmente, ele desconsiderou a medida. A sua medida está certa. A única coisa que você deixou de Não, fazer foi duas linhas. Prolongou uma e fez duas. Ele deixou de fazer duas. isso não, beleza. Beleza, obrigado. Estou até com a sua prova aqui aberta. Tá perfeito. Aí, ó. Assim é bom porque a gente faz a correção na hora, já tira dúvidas. É verdade. Já, Melhor. já mata o coelho e mostra o pau. Então vamos lá. Boa. Mais alguma dúvida em relação às questões? Alguém que está aí no grupo? Ou não? Deixa eu sair do card. Pra mim, não. Babi, Bárbara, Elisandra, Fernanda e Fernanda. Alguma dúvida na correção de vocês? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo, né? Vocês entenderam os descontos de pontos, né? Então vamos lá. O que vai acontecer agora? Hoje, como eu falei no início da aula, nós vamos começar a complicar um pouquinho mais para vocês. Brincadeira. Vamos deixar a atividade um pouco mais divertida. Eu vou passar uma peça para vocês, e essa peça nós iremos trabalhar de 3 formas. 4. Né? Eu vou passar uma isométrica, vocês vão construir a isométrica dela para mim, vocês vão construir as vistas dessa peça, vocês vão planificar essa peça, abrir essa peça igual vocês fizeram com o dado, né, na disciplina de maquete, e fora isso, vocês vão fazer uma maquetezinha dela. Justamente para facilitar essa visão de vocês. Qual que é o objetivo de eu fazer essa atividade com vocês? Às vezes, vocês quando estão fazendo a concepção de um projeto, e às vezes vocês querem fazer algo diferente, e na hora de executar a maquete, vocês não conseguem executar. Né? Vocês acham um pouco difícil. Aí o que acontece? O que vocês acabam fazendo? Quando você vai fazer um prédio, você acaba fazendo um prédio ele reto. Né? Você não faz nenhuma curvinha nele, né, para dar trabalho para o engenheiro. Então, às vezes, eu já vi aluno falando isso. Ah, não, porque fica difícil para eu fazer a maquete, então eu prefiro não inventar moda. Mas eu acho que são possibilidades que a gente tem que utilizar, como posso dizer, a interdisciplinabilidade. Né? Eu acho que é isso a palavra, né? Que a gente consiga juntar mais de uma disciplina na mesma. Né? Então, assim, essa disciplina de GD, ela vai auxiliar vocês na concepção de uma maquete, ele vai auxiliar na concepção de um projeto, no desenvolvimento de um projeto e assim por diante. Tá? Então, a peça, ela não é bem simples. Né? Ela sempre vai partir de um paralelepípedo, que eu sempre falei para vocês, a gente faz o paralelepípedo e depois vai subtraindo algumas partes, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui no CAD qual que é a peça que vocês irão trabalhar. Tá aqui, ó. Se eu pedir para vocês fazerem essa isométrica, vocês conseguem fazer ela para mim? Sim ou não? Professor, eu não estou conseguindo enxergar a imagem. Não está aparecendo para você? Deixa eu sair aqui novamente e vou voltar novamente na tela do CAD. Está aparecendo agora? Ou não?
Tá, agora apareceu. Apareceu, né? É que às vezes dá uns bugzinhos mesmo, tá? O do restante dos alunos está aparecendo? Sim, Ok. professor. Beleza, então. Sim. Então, olha só. Essa peça aqui, ela tem a base dela 2 e 3. Essa parte inclinada aqui, eu nem cotei ela. Eu cotei o quê? Essa altura aqui. O que eu fiz para fechar ela? Eu fiz o seguinte. Eu vim aqui, ó, e peguei, fechei uma peça ou uma forma que eu tenha conhecimento, que é o paralelepípedo. Olha só. Né? Esse paralelepípedo, ele tem as seguintes dimensões. Olha só. 2, 7 e 7. Esta largura aqui são iguais. Ela tem 3 aqui e ele tem os mesmos 3 aqui em cima. Né? Então, o que eu fiz? Para eu fechar esse paralelepípedo, desculpa, para fechar essa figura, eu fiz da seguinte forma. Eu construí este paralelepípedo na isométrica, né, medindo 7, 7, 7 e 7. Aí, como se fosse na coordenada y, eu fiz medindo aqui 2 e vou subir, né? 7, que ele vai fazer subir exatamente isso aqui. Ó. Eu fiz isso. Depois que eu fiz isso aqui. Então, vocês já trabalharam com decomposição de imagem? Sim ou não? Não. Professor, não, como Olha só, o que é interessante? Quando vocês começam a desenhar um projeto, você já sai com a forma dele pronta ou não? Vamos conversar um pouquinho. Abra o microfone de vocês. Você quer fazer um projeto? Já sai pronto de sua cabeça ou não? Eu acho que sim, professor. Já dá para aquela ideia preliminar, já dá para ter noção mais ou menos de como ele vai ser no final. Você vai saber como ele vai ser no final. Aí é o seguinte, tem vários processos de criação, Michel. Né? Tem pessoas que trabalham, pensam na forma, tem gente que pensa na função, e acaba sendo assim, eu pensei na forma, né? Então eu quero que seja uma esfera. Né? É uma forma. Então ali eu vou construir a esfera e depois eu vou construir tudo lá dentro. Ou posso pensar na função, né? Eu vou construir minhas salas, tal. Aí depois eu dou a forma. O que der, deu. Eu posso trabalhar de uma forma também chamada decomposição de imagens. Então vamos supor, eu posso pegar um cubo e eu posso começar a subtrair pedaços desse cubo. A sua obra final não vai ser um cubo, mas surgiu ou partiu de. Né? Então, isso serve para você fazer uma criação de projeto também. Você pode pegar, por exemplo, vários cubinhos, colocando um em cima do outro, e você vai puxando, levantando, aumentando, e você vai fazendo a forma do seu edifício. Ele se originou de um cubo, mas ele não é um cubo. Né? Então, assim, esse exemplo que eu estou dando para vocês, ele é um paralelepípedo. Ele tem 7 por 7 por 2 de espessura.
Isso pode ser qualquer outra forma que vocês queiram. Porém, eu não queria fazer um prédio dessa forma. Eu queria subtrair uma parte dele. Eu fiz uma subtração de duas partes iguais. E surgiu aquela imagem. Aí, essa é uma forma da gente fazer a concepção de projeto também. Aí, eu assim, beleza, consegui subtrair. Agora eu vou conseguir planificar. Então, esse vai ser o objetivo. Então, eu tenho situações diferentes. O fazer as vistas, ele terá distorção de imagens. Porém, quando eu planifico a peça, eu não posso ter distorção. Eu tenho que ter o tamanho da peça real. Porque eu vou fechar essas pecinhas e ela vai ficar naquele formato. Vamos lá no CAD novamente. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? É uma questão de viagem, tá? Tem que viajar um pouquinho. Então, aqui. Como que eu fiz isso aqui? Eu fiz, para fazer essa parte que eu quero, eu fiz isso, ó. Marquei daqui para cá 3 metros. Vou fazer uma bolinha que vai ficar mais fácil para mim. 3 metros. Aqui também eu fiz marcando 3 metros. Fiz isso, ó. Esta linha. Esse ponto ligou aqui. Esse ponto ligou aqui. O que está surgindo agora? Eu vou apagar isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui, né? Isso. Isso. Vou colocar essa profundidade que ela vai se manter. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ok. Com isso aqui, vocês conseguem construir a isométrica? Da forma que eu expliquei? Sim ou não? Consigo. Sim. Consegue, né? Vou fazer as vistas dessa isométrica agora. Vou fazer aqui o diedro. A épora, né? Perdão. Vou dar uma distância de 1 para cá. 1 para cá. 1 para cá. 1 para cá. Eu sei que ela surge de um paralelepípedo de 7 por 7, né? Então vem aqui, ó. 7 por 7. Vou fechar ela aqui. E depois eu vou apagar algumas linhas. Como é uma vista ortogonal, esta linha, vou jogar os 3 metros. E esse aqui os mesmos 3 metros. Isso aqui junta com isso. Isso junta com isso. Excluo isso, isso e isso. Até aqui tudo bem. Vou fazer minha vista lateral, olhando daqui. O que vai acontecer agora, pessoal? Vocês vão perceber que essa dimensão aqui, ó, ela é maior. Mas, quando eu faço uma vista ortogonal, ela tem a mesma altura de 7.
Correto isso? Ou não? Certo, né? E aqui, ó, vou fazer a minha vista superior da minha peça. Nessa vista superior, o que ela vai girar? Vai ser isso aqui, ó. Isso. Isso. Vou apagar essas duas linhas. Essas duas. Isso aqui não me serve. Isso aqui. Vou puxar essas linhas aqui. Serve que eu sempre faço dessa forma porque ele facilita a construção do meu desenho. Uma imagem auxilia na construção da outra. Então aqui, ó, puxando lá de cima, ó, isso aqui seria uma linha mais grossa, né? Isso aqui vai ser uma linha mais fina. Correto? Aí vamos lá. Com essas informações, vocês conseguem planificar essa peça? Executar ela com este tamanho? Exato? Talvez sim, talvez não. O que vai acontecer agora? Eu tenho que planificar essa peça. Vocês lembram como que a gente planificou o cubo? Eu acho que sim. Né? No caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou planificar esse paralelepípedo aqui. Ó. Vou fazer ele planificado. Eu vou abrir ele, essa caixinha. Aí, se alguém tiver alguma dúvida na planificação dela, pode me falar, tá? Então, eu vou fechar aqui uma linha. Vou colocar uma distância de 2. Vou circular ela. Talvez isso que eu estou pensando possa dar errado, porque aqui vai ter uma distância diferente. Vou tentar planificar ela direto. O cérebro bateu aqui. Vou colocar a distância de 2. Essa figura aqui, eu sei o tamanho dela exato? Eu não sei. Sei, né? Ela tem 2. Aqui, ó. Por 3. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho uma peça que está grudada aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Não é? Olha como que eu vou fazer ela. Eu vou puxar ela aqui, 7. Sete. Você fala 7 e escreve outra coisa. E vou fazer o seguinte. Essa peça, se eu fechasse ela, não é isso? Ó? Daqui para cá é 3. Daqui para cá, ó, é 3 também. Aí é só fazer aquele esqueminha, né? Ó. Essa linha junta com essa linha junta com essa. Opa. Não, perdão. Essa aqui é com essa.
Tá certo? Professor, Uhum. essa parte eu não tô entendendo, não. Aqui, ó. Até aqui você entendeu que é esta peça aqui? Sim. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar ela bem aqui. Essa pecinha aqui. O que eu preciso fazer? Eu não preciso, como eu planifico um cubo, eu não tenho que fazer este lado, este, o lado lá de trás e esse outro lado? E a de baixo? Certo. Certo, né? Eu estou falando o seguinte, essa peça aqui, ó, ela tá retinha e eu tenho que desenhar isso aqui, ó. Ela vai estar grudada bem aqui, né? Correto. Descendo aqui para baixo, né? O que eu fiz? Eu não sei que a projeção dela é 7 por 7, olhando de frente aqui, ó. É isso, ó. Ah, sim. Não é isso? 7 por 7? Beleza. E ela tá grudada nessa partezinha bem aqui, ó. Então eu fiz o seguinte, olha só. Puxei essa linha aqui com 7. Fala 7, eu marco 3. 7. 7. 7. Está lá no final. Eu sei que ela está grudada apenas nessa pequena parte, né? Essa linha vai ser grudada nesta ponta, olha só. Lá na pontinha. Aham. Aí, aqui, ó, ela tem... Opa. Aí aqui, ela tem 3, né? Bem aqui, 3. E esta ponta vai ligar com essa. Aqui, ó, eu vou apagar. Ele não me serve. O que eu construí aqui? Eu construí esta parte aqui, ó. Certo. Entendido? Isso Agora, aqui, eu não tenho lá do outro lado também? Não é sim. igual? Então eu venho aqui e faço a mesma coisa do outro lado. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou puxar uma linha para baixo, uma linha aqui para baixo, né? O que acontece? Se eu vim aqui fazer uma circunferência, ó, colocar nessa ponta, o que eu fiz? Eu estou fazendo a mesma distância, essa distância aqui, ó, não é o raio? É. Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Então, eu venho aqui, ó. Isso. Então, essa peça aqui, ó, ela vai conseguir dobrar com essa e colar. Não consegue? Sim. Que a gente fez esta parte aqui agora. Essa e essa. O que eu repito? Repito o Não, processo. Oi? Pode falar? não, beleza, entendi. Eu vou repetir o processo. Vou fazer isso aqui. Tá aqui, ó. Eu consigo agora desenhar essa peça e fechar ela? Podemos fazer um teste. Consegue. Vamos fazer um teste? Vou ver se minha impressora está ligada e vou imprimir ela. Vamos ver se Vai ter cabe que na... dobrar, professor. Aí, ela vai ter que fazer o seguinte, quer ver? O papel que eu tenho é mole, tá? Então, talvez... O que vai acontecer? Isso aqui, isso, será linhas... Vamos falar que são linhas de projeção, né? São linhas tracejadas, porque é onde que eu vou dobrar. No instante, eu vou cortar. Deixa eu tentar imprimir isso aqui. Professor, Vou te falar.
Essas duas laterais eles estão com os mesmos tamanhos ou não? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essas duas abas aí. Ó. Vou fazer aqui, tá? Isso bate com isso. Então, automaticamente o outro lado tá ok. Tá bom? Teoricamente, esse lado esquerdo tem que ser 2 centímetros maior, né? Aí, esse aqui, ó. Olha só. Se isso aqui tem o mesmo tamanho que isso, então eu consigo dobrar e colar ela. Se isso aqui tem o mesmo tamanho que isso aqui, eu tenho como dobrar e colar ela. Então essa distância é igual a essa distância, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, esta e esta. Consegui responder essa pergunta? Ou não? Não conseguiu não, mas vamos ver o que vai virar aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Eu Quando acho você que eu pega... entendeu o que ele pode... está falando, professor. Que Tenta como me o senhor, explicar. como o senhor falou anterior na época, um lado, a gente observando, parece que fica maior. É isso que ele está tentando dizer para o senhor. Tecnicamente, um lado é maior. Exatamente. Essa perna, essa aba esquerda, teoricamente, como ela vai ficar sobreposta a outra aba, e a base tem 2 centímetros, pelo olhar e no meu pensamento aqui, essa aba esquerda ela teria que ter 2 centímetros a mais que a direita, para ela ficar E sobreposta a ela. Não, não precisa. Porque é o mas, seguinte, aqui, ó, a gente está vendo, é uma situação. Se eu vim aqui, vamos ver qual que é a distância disso aqui. sim. 6,06. Ela, nessa distância aqui, ela é 7. Olhando de frente, olhando na vista lateral, ela tem 7. Olhando na vista superior, ela vai ter 7. Até aqui, tudo bem. Porque a gente está fazendo vistas ortogonais, a gente está vendo de frente. Né? Então, ela não distorce. É uma situação. Porém, se eu vim aqui e medir essa peça aqui, ó, Não, agora eu entendi, professor. tem 8,06, que é justamente essa mesma distância aqui. Aí tomara que dê certo. Se der errado, a culpa é minha. Vamos lá. Foi justamente o que 8,06. eu pensei, que eu tinha pensado. Entendeu? Porque aí ela fecha certinho. Ela fecha certinho. Ah, perfeito. Quer ver? Deixa eu tentar imprimir isso aqui agora. Mas será que vai ficar deitadinho, professor? Igual na vista frontal? Será que não vai ficar igual da vista lateral esquerda? Você vai ver aqui. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Custom imprimir.
Vamos ver se essa é a minha impressão. Só um instantinho. Massa que vocês não conseguem ver, né? Deixa eu sair da sala de aula, mostrar. Ó, talvez não consiga enxergar muito bem aí, porque tá bem fraquinho. Eu vou cortar ela. Tô enxergando é nada, professor. É, eu sei. Acho que... Ó, estão enxergando mais ou menos? Mais ou menos. Beleza. Deixa eu cortar ela aqui e vamos ver o que vai dar. Se der errado, é culpa da Fernanda. Tá, Fernanda? Credo, professor. Nossa, tá horrível o meu estilete. Deixa eu acho uma lâmina decente. Pronto, agora vai dar para recortar. Às vezes é interessante fazer umas abinhas, tá? Se estiver usando uma folha muito fina, né? Eu não vou deixar sem aba aqui, mas é só para a gente salientar sobre isso. Essa imagem aí, pelo menos no olho, assim, não dá a impressão que ela vai ficar inclinada. Ah, é? Eu não consegui imaginar ela inclinada.
Ele tá vendo tudo reto, né? Pois é. Mas vai dar certo. Se der errado, é culpa da Fernanda. Não tem problema, não. Ai, professor. Professor, o senhor não quer mandar esse arquivo aí pra gente? Pra gente Não. imprimir também? Não quero. Credo. Credo, professor. A gente vai ter que fazer tudo isso à mão? Vai. Uhum. Ave Maria. O bom é que pelo menos a Fernanda tenta, né? É, ué. Iludida da vida. A Fernanda usa minha tática de guerra quando eu era solteiro. Ah, é, professor? É, tática de guerra. Não era assim, Michel? Ou não? Com certeza, professor. É. A gente já ia na teoria seguinte: o não eu já tenho, né? Se receber um sim, tá ok. Mas eu já parei com isso faz muito tempo. O que custa perguntar, né? É, o que custa perguntar? Ela tá usando essa mesma tática. Então, aqui, ó. Mesma coisa que nós fizemos lá. Ó. Agora eu vou dobrar ele. Vamos ver se vai ficar inclinado. Como já falei, né? Se não ficar inclinado, a culpa é da Fernanda. Tá de boa. Deixa eu achar uma fita crepe aqui agora. Com certeza não vai ficar bonito igual o de vocês, tá? Esse aqui eu fiz no papel sulfite. E vocês vão fazer um papelzinho mais duro. Pode fazer no papel cartão que dá certinho. Opa, cai não. Quem sabe faz ao vivo. Lá. Quase terminando. Ó, a parte de baixo eu não vou colar, não. Mas tá aqui, ó. Ah, muito bem. Fechou certinho. Ficou top, hein? Você entendeu? Então, qual que é o objetivo disso? Às vezes está fazendo um prédio e você vai subtraindo imagens e tal, e você consegue, às vezes, com um método de planificação, fazer peças inclinadas. Né? Pode ter outros modelos também, ela pode ter uma outra parte vindo para cá também. Você pode planificar essas peças e vai colando. Então, essa é uma opção também de vocês trabalharem com maquete. Né? Quero fazer um
monumento, alguma coisa, né? Por exemplo, não tem aquele, não sei se vocês já viram, em frente ao shopping Pantanal, que tem uma águia na parte de cima. Sim. Então, assim, vocês conseguem construir, por exemplo, aquela base utilizando essa mesma técnica de planificar e construir aquela base inclinada, utilizando esse mesmo princípio. Bom para vocês fazerem, né? Brincadeira. Beleza? Facinho. Show de bola. Facinho, cara. Ó, moleza. Até eu consegui fazer. Professor, Ah, a isométrica e as vistas ortogonais é para fazer em que escala? olha só. Essa maquete aqui, eu fiz na escala de 1 para 100. Tá? Eu acho que na escala de 1 para 100, para você fazer todos os desenhos, fica legal. Tá? Mas eu acho que para vocês, para facilitar vocês a fechar essa maquetezinha, faz na escala de 1 para 50. Mas os desenhos faz tudo na escala de 1 para 100. Pode ser? Pode. Porque aí Pode. dá para caber tudo numa mesma folha de A3, né? Aí faz a planificação também e fecha a maquetezinha. Legal. Na 1 para 50, porque fica mais legal. Aí vocês podem utilizar um papel craft. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se tem um aqui perdido. Tem, só um instante. Aqui, ó. Pode usar um papel craft. Ele tem uma estruturinha até legal. Dá para vocês, tipo papel cartão. Dá para vocês fazerem nele. Vai ficar bem bacana. Essas orientações aí vai ser colocada no grupo, né, professor? Sim, em relação à escala, tudo eu coloco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá, papel, pegar essas coisas todas aí. eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou criar um textinho, né? Vou colocar esta peça aqui. Tá na tela de vocês? Tá. Eu vou colocar esta peça e eu vou explicar. Para fazer a isométrica, fazer as vistas ortogonais, a planificação e a maquete. Aí eu explico no texto. Tranquilo? Professor, eu não entendi uma coisa. Fala. Essa planificação que o senhor fez e já transformou ela em maquete, a gente vai fazer nesse papel craft que o senhor quer, né? Não vai fazer junto. Não, você pode fazer a planificação, deixar ela só desenhada. Pode até fazer na escala de 1 para 100. Né? Mas na hora de você fazer a maquete, você já faz na escala de 1 para 50. Ah, entendi. O senhor quer ver o desenho e depois ver a maquete. Exatamente, isso mesmo. Ah, tá. É que no 1 só não basta, né, professor? Precisa fazer os dois. Preciso de 2. Porque aí vocês fazem tudo na escala de 1 para 100. Sim, senhor. Vamos dar uma olhada aqui nessa folha. Não, eu preciso de 2 e a maquete ainda, Fernanda. Não, você viu que ele tá bem bonzinho hoje, né? Ele tá um amor. Não, calma aí. Vamos dar uma olhada aqui. Se vai caber tudo que vocês... Vai caber, o que vocês querem, né? Vamos lá. Então, a isométrica. 100. Você tá esquecendo que ele pediu o troco ainda. Troco? Que troco? Que troco que eu não tô sabendo? Vai lá, faz tudo isso, me traz o troco ainda. Não, quando tem que fazer o seguinte, o filho pede 5, pai, me arruma 50 reais. Para que 50? Você pode te dar 20 se você me traz o troco. Entendeu? Exatamente. Para que 50? Se eu te dou 20, você me traz o troco. Morreu o assunto, não precisa de 50. Olha, 1 para 100 ele vai caber aqui. Vamos ver as vistas, né? Só para a gente ter um parâmetro.
Essa atividade é para enviar por e-mail, professor? Faz o As seguinte, aulas? faz ela, deixa guardadinha, porque no final eu vou solicitar elas. Tá. Tá? Então não Deixa eu precisa ver se eu- enviar nada, né? Não precisa enviar nada, Ok. pelo menos por enquanto. Bom o AutoCAD, né? Porque você vai alterando aqui, aí vem, coloca um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Aí vamos ver se a planificação vai caber aqui. Ó, se organizar certinho, cabe tudo, tá? Cabe a isométrica, as vistas. Então, assim, uma folha é o suficiente para vocês construírem isso aqui. Aí, mais a maquete na escala de 1 para 50. Só isso. Só isso. Só isso por hoje. Para a gente ser feliz. Beleza. Beleza? Então, pessoal, Beleza, professor? aí eu vou fazer o seguinte, eu mando explicando as escalas, como que é para fazer certinho, mando lá no grupo daqui uns 20 minutinhos. Tá E qualquer ótimo. dúvida, pode entrar em contato. Tá bom? Entra lá no contato lá pelo grupo mesmo. Tá bom. Tá bom? Beleza, pessoal? Boa semana para vocês. Aí Obrigado, podem... professor, também. Nada. Aí pode saindo da sala aí para eu ir deixar ligando a luz. E parar a gravação. Cara, o cabelo do ser. Bum.